Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa noite, senhoras e senhores. Hoje é 23 de setembro de 2022, são 19 horas. No site Money Times, que reproduz matéria da agência Reuters, Estados Unidos dizem a Lula que o resultado da sua eventual eleição será reconhecido rapidamente. Diplomatas norte-americanos informaram hoje ao ex-presidente Lula que os Estados Unidos pretendem reconhecer rapidamente o vencedor das eleições brasileiras em uma tentativa de desencorajar questionamentos dos resultados que possam levar a uma crise institucional ou a caos no país, disseram a Reuters duas fontes com conhecimento do assunto. Na última quarta-feira, durante a reunião em São Paulo entre Lula, que lidera a corrida eleitoral para voltar à presidência, e Douglas Conniff, o encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos, o tema foi um dos assuntos centrais. O ex-presidente, de acordo com uma das fontes, comentou que o reconhecimento do resultado rapidamente seria um movimento importante para minimizar o ímpeto de contestar a eleição do presidente Jair Bolsonaro, que tem insistido, sem provas, que o sistema de votação eletrônico é passível de fraude. Lula ouviu dos diplomatas norte-americanos que a intenção de Washington é reconhecer o vencedor das eleições, independentemente de qual resultado, assim que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral fizer o anúncio, ou seja, Alexandre de Moraes. Na última quinta-feira, durante encontro com embaixadores de cerca de 20 países da América Latina e Caribe, o ex-chanceler Celso Amorim, assessor internacional de Lula, ouviu de vários diplomatas da região a mesma garantia de um reconhecimento rápido do resultado das eleições. O recado foi passado a Amorim em conversas laterais ou nas despedidas da reunião que, oficialmente, foi marcada para apresentar aos embaixadores as ideias de Lula sobre política externa em um eventual novo governo. De acordo com uma fonte que presenciou as conversas, a mensagem dos diplomatas foi a de que seus países consideram importante um posicionamento internacional para ajudar a evitar o questionamento sobre o processo eleitoral. Ainda sob os efeitos do ataque de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio por partidários de Donald Trump, o governo do democrata Joe Biden tem revelado crescente preocupação com as acusações de Bolsonaro a respeito dos riscos de fraudes nas eleições feitas sem qualquer fundamento. Em visita ao país de assessores de alto escalão, o governo norte-americano fez chegar a Bolsonaro que tentativas de perturbar o processo eleitoral no seu país não eram bem-vindas em Washington. Como mostrou a agência Reuters em maio, o diretor da CIA, William Burns, disse a auxiliares próximos de Bolsonaro, durante visita ao Brasil, que o mandatário brasileiro deveria parar de questionar o sistema de votação. O recado não foi bem recebido no Palácio Planalto. A 9 dias das eleições, Lula voltou a aumentar vantagem em relação a Bolsonaro e está na frente das pesquisas de intenção de voto com diferenças que vão até 16 pontos percentuais. De acordo com o Datafolha de quinta-feira, o petista mantém a chance matemática de liquidar a eleição no primeiro turno. Já Bolsonaro continua levantando suspeitas sobre o processo. No mais recente episódio, afirmou que se não vencer as eleições no primeiro turno, estaria acontecendo, abre aspas, algo de muito errado no TSE. E a Eurasia Group, a maior consultoria de risco político do planeta, aumenta para 70% a chance de Lula vencer as eleições. Consultoria aponta que chances de Lula vencer no primeiro turno são relativamente baixas, mas estão
crescendo e a consultoria norte-americana avalia que aumentaram as chances de vitória de Lula na disputa pela presidência, com a possibilidade de a eleição presidencial terminar no primeiro turno. Em relatório divulgado na sexta-feira, a 9 dias do primeiro turno, a consultoria afirma que a possibilidade de Lula derrotar Bolsonaro passou de 65% para 70%. A Eurásia reavalia que as chances de Lula vencer no primeiro turno são relativamente baixas agora, mas pondera que elas estão crescendo e passam de 10% para um patamar entre 20% e 25% nesse mesmo período. A consultoria diz que as preocupações com questões sociais aumentaram nesta disputa presidencial e afirma que o sentimento negativo da população sobre questões econômicas ainda supera em muito o sentimento positivo. E o ânimo com o apoio de Henrique Meirelles a Lula e os cenários para o ministério dele, os presidentes do Conselho de Administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, e da Fiesp, Josué Gomes, também são cotados para ser ministros de Lula. Uma foto foi o que bastou para o mercado financeiro entrar em polvorosa essa semana. Polvorosa no bom sentido. O ex-presidente do Banco Central durante o primeiro governo Lula, o ministro da Fazenda de Temer e secretário da Fazenda de Dória, Henrique Meirelles, entrou de vez na campanha de Lula e deixou o mercado em êxtase. Durante alguns dos principais executivos relataram que a sinalização de Lula trouxe animação e tranquilidade em relação à gestão econômica de um eventual governo petista. E Luciano Huck grava vídeo para defender as pesquisas eleitorais dos ataques de Bolsonaro. A apresentadora explica a metodologia dos institutos que vêm sendo atacados por bolsonaristas. O apresentador Luciano Huck, da TV Globo, publicou um vídeo em suas redes sociais em que explica o modo como são feitas as pesquisas eleitorais e as defende das acusações de que seriam fraudulentas. As acusações a institutos responsáveis por esses levantamentos têm sido frequentes por parte de Bolsonaro e aliados como o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. E o Brasil tem número recorde de eleitores no exterior, segundo a agência Senado. Cerca de 697 mil brasileiros com domicílio eleitoral no exterior estão aptos a votar em 2022 exclusivamente para os cargos de presidente e vice-presidente da República. De acordo com o TSE, o número é 39,21% maior que o da última eleição em 2018, quando ultrapassou 500 mil. O fato é que são os brasileiros que estão fugindo do regime bolsonarista no exterior. E boa parte deles votou no Bolsonaro e depois que viu do que se tratava quando ele assumiu, fugiram do país e deixaram a bomba aqui. E os bolsonaristas ajudam a propagar ataques de Ciro Gomes a Lula nas redes. O pedetista criticou a ameaça do presidenciável petista de faltar ao debate promovido por Veja e outros veículos de comunicação. Veja como a campanha de Ciro Gomes tornou-se um instrumento do bolsonarismo para atacar Lula. Mais de um terço dos likes e compartilhamentos de uma postagem publicada na terça pelo pedetista, na qual critica a ausência de Lula no debate organizado pela Veja, em parceria com o SBT, veio de perfis bolsonaristas. Dados do software da Vox Radar, empresa especializada na análise de redes sociais, mostram que 32,9% dos perfis que endossaram a postagem de Ciro com likes manifestam viés fortemente bolsonarista nas redes. Esse perfil de usuário foi responsável ainda por 37,5% dos compartilhamentos das postagens de Ciro. O apoio dos bolsonaristas para viralizar a postagem de Ciro ocorreu um dia após ele dizer que iria enfrentar Lula no segundo turno e recusar o hipotético apoio de Bolsonaro com um Deus me livre e guarde. E Ciro Gomes diz que agora que Lula quer se vingar do povo brasileiro. Em agenda eleitoral, nesta sexta, o candidato do PDT manteve o tom de duras críticas a Lula. O candidato à presidência da República pelo PDT, Ciro Gomes, afirmou nesta sexta-feira que Lula teria desejo de se vingar do povo brasileiro.
Todo mundo sabe que ele se corrompeu de forma deplorável e constrangedoramente, sabe que eu vi de perto e que denunciei de perto para ele cada um desses episódios que o levaram para a cadeia, falou o pedetista. E, na verdade, Ciro Gomes está absolutamente fora de si e ele já não faz mais nada além de atacar Lula. Ele dá demonstrações, inclusive, de um certo problema emocional, psicológico, que faz com que ele não consiga falar de mais nada na sua campanha, além de acusar o Lula de corrupção. Ele não fala de saúde, ele não fala de educação, ele não critica Bolsonaro, ele não faz mais nada, ele está resumindo a sua campanha, que está morrendo a cada dia, a atacar Lula. E a filha de Roberto Jefferson quer ser candidata a deputada federal pelo Rio de Janeiro e anuncia que terá como projeto diminuir o poder do Supremo Tribunal Federal. E isso é, evidentemente, muito para o tamanho dela, que sequer deverá se eleger. E Braga Neto, candidato a vice na chapa de Bolsonaro e ex-ministro da Defesa, ele está fazendo nova investida no agro e criticando o Alckmin. O candidato a vice de Bolsonaro foi a Mato Grosso do Sul para tentar bloquear a tentativa de aproximação do Lula com o agronegócio. E em duas entrevistas, uma ao canal do Boi e outra ao jornal Estado de Mato Grosso do Sul, Braga Neto fez acenos ao setor e atacou Geraldo Alckmin também, que está fazendo essa ponte. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção. Estaremos de volta amanhã, às 8 da manhã, no Primeiras Notícias. Um abraço para todo mundo.